do Senhor Jesus Cristo, amém? Aleluia. João capítulo 10. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Nesse canal eu falo exatamente aquilo que o Senhor me manda falar, amém? E essa palavra vai chegar no endereço certo. E eu creio que tem pessoas aqui que vai compartilhar essa palavra para chegar no endereço certo. Você líder, você que está na liderança de uma casa de oração, você tem se preocupado com a limpeza da casa. Você deixa a cadeira limpa, você deixa tudo limpinho, mas quando chega a hora do culto, não vai ninguém. Ei, decanto lamanai, não vai ninguém. Alabaçúbia. Ei, decanto lamanai. Ei, decanto lamanai. As ovelhas, elas estão precisando de restauração. Elas estão feridas de alma. Elas estão nessa geração conturbada, precisando de um revestimento, de uma palavra que vai alimentá-las. E você precisa se revestir da presença do Senhor. Você precisa se revestir. Quando uma pessoa faz faculdade, vou dar um exemplo aqui, de dentista, ela tem que ficar aperfeiçoando o curso dela, para fazer próteses, para fazer implantes, para fazer tantas coisas. Quando uma pessoa faz faculdade de letras, de alguma coisa assim, professorado, ela tem que ficar aperfeiçoando, porque o mundo vai mudando. E você, líder, meu irmão, minha irmã que está na liderança de uma casa de oração, aleluia, o mundo hoje está muito pesado. As ovelhas precisam muito mais do que uma paz do Senhor. As ovelhas precisam muito mais do que isso. Se uma ovelha faltar, aleluia, por mais de 3 cultos consecutivos, já é motivo de você ligar e perguntar por quê. Mas tem muitos líderes que só vão atrás daquela ovelha que lhes ajuda financeiramente. Mas a ovelha que não tem nada para dar financeiramente, mas é cheia da unção e do poder de Deus, que te ajuda quando não tem ninguém. Que canta com a unção, que prega com a unção, que te ajuda quando não tem ninguém. Eita, e muitas vezes esse culto é gravado e as pessoas assistem e falam: que bênção, eu vou lá por causa daquela ovelha. Quem sabe aquela ovelha vai ser usada por Deus para falar comigo. Aí acontece uma retaliação na vida dessa ovelha, e essa ovelha sai triste. E o que o líder faz? Ele não vai atrás, ele não procura, muito pelo contrário. Deus prometeu para essa ovelha que ia destacar ela mais e mais, e o líder, ao invés de ajudar, ficou com inveja, deixou crescer a inveja. Aí vem aquele ditado que diz assim: muitas pessoas querem te ver bem, mas não melhores do que ela. Você, em vez de se aperfeiçoar e cuidar das ovelhas, você está matando as ovelhas e matando os vasos que Deus te deu para lutar lado a lado contigo. E você está preocupado com cadeiras, com limpeza. E o Senhor diz assim: eu estou voltando e eu não vim buscar cadeira. É bom deixar a igreja limpa? É, mas você está deixando a igreja limpa e o coração das ovelhas está sujo, sujo de mágoa, sujo de tristeza, de depressão, precisando de cura, de libertação. É essa a limpeza que Deus quer que você faça. Pastor, pastora, líder, bispo, padre, é essa limpeza que Deus quer que você faça. Alabaçubi, canto lamanaia. Quando Marta e Maria estavam lá, Jesus estava na casa delas. Uma estava ouvindo e a outra só se preocupando com a faxina. Quem teve o mais proveito? A faxina não poderia ser deixada para depois? Por que a palavra de Deus diz: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas?
Você está deixando o espiritual, você está deixando o que interessa para Deus, para cuidar daquilo que interessa para você. Você deixa a pobre ovelha de lado para cuidar daquele que você nem conhece, só porque te ajudou financeiramente. Aquela ovelha tem valor para você. Mas será que Jesus, Ele ainda está ouvindo as suas orações? Será que Deus não já te rejeitou? Você tem rejeitado as ovelhas de Deus. Você tem parado para pensar por que esse templo aí está vazio? Porque enquanto você não se consertar, essa porta pode até se fechar, viu? Cuidado, porque o mesmo Deus que dá é o Deus que tira. Jesus, mais uma vez, Ele manda eu te dizer, Ele não vai vir buscar cadeira, Ele não vai vir buscar banheiro, Ele não vai vir buscar nada disso. É bom cuidar da limpeza? É. Mas você tem cuidado mais do material do que do espiritual. As ovelhas faltam e você não vai atrás. Você só vai atrás daquele que te ajuda financeiramente. A nabassóbia, a irmãzinha que te dá bastante. O filho dela pode ser um terror lá na escolinha, você não fala nada. Mas o filho da coitadinha que não te ajuda, mas é cheio da unção e ajuda a manter a casa protegida, nabassóbia, você vai atrás. Para de bagunçar. Meu irmão, Deus está mandando descer o cajado aqui. Alabassubicampo, bom pastor, dá a sua vida pelas ovelhas. Muito cuidado com o que você tem feito às ovelhas. Está na hora de se consertar. Só que Deus vai cobrar o que você fez com algumas ovelhas aí, por esses dias, por esses tempos, viu? É por isso que está desse jeito. E ao invés de você buscar a ovelha, o seu coração se inchou tanto de ciúme, de inveja, porque Deus começou a destacar a ovelha, que a ovelha sai e você começa a falar mal. Saiu por causa disso, saiu porque fez aquilo. E não é verdade. Cuidado que